Bem, vamos lá, pessoal. Como a gente está falando ainda dos anjos aqui, né? A gente falou lá na primeira parte, vamos falar agora na segunda, e vai ser curto aqui, que está baseado em Hebreus capítulo 1, versículo 7, que é os seus anjos, ele faz vento. Aí você vai ver a palavra vento aí nesse versículo, ministro e labareda de fogo. O vento por conta da velocidade, né? É aquela questão, nós temos aqui o homem mais rápido do mundo é o Usain Bolt. E os anjos superam o Usain Bolt, sabe? Com muita facilidade. Diga-se de passagem também que um homem para poder conseguir feitos como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, onde foi lançada a bomba atômica ali pela primeira vez, o que foi que ocorreu? Milhares de pessoas morreram, muito por conta, né, de os seres humanos se utilizar. Eles se utilizaram da ciência e da tecnologia para poder fazer esse feito, né, que foi a bomba atômica e que matou milhares de pessoas em Hiroshima e Nagasaki aí no Japão. Então, veja que os seres humanos, eles são seres limitados. Terceiro, que os anjos, eles são ministros. Você vai ver aí também, como eu falei a você, que do início ao fim da criação, e o próprio Jesus, do início ao meio e fim, ele é auxiliado sim pelos anjos. Estão entendendo? Eles são auxiliados pelos anjos. Os anjos estão no nascimento de Jesus, eles estão na tentação de Jesus. Logo depois que Satanás sai, os anjos o acolhem. Eles estão no meio da administração de Jesus, na ressurreição e na ascensão aí de Jesus. Estão entendendo? Então eles são ministros. Mas é um dos discípulos de Jesus, né? Chamado aí de João, que na verdade, vai assim ver o lado do mundo espiritual a qual Deus ele quer que ele veja, né? Que é João, o discípulo amado. Estão entendendo? E Jesus falou bem assim, ó, ainda aqui na terra. Eu não vos chamarei mais de servo, mas vos chamarei vocês de amigos. E nos tempos bíblicos antigos, os reis tinham mania de chamar outros reis para dentro de sua casa, como hoje, né? Alguns colegas, amigos, chamam outro para dentro de sua casa para poder ali eles se confraternizarem. E Jesus fez isso com João. João, ele é aquele discípulo que Jesus amava muito e Jesus falou que não ia chamar mais eles de servo, ia chamar eles de amigo. Porque um amigo sabe o que se passa, o que se faz na casa de seu Senhor. E Jesus tratou João como amigo. E quando João foi jogado naquela frigideira de óleo quente lá e milagrosamente saiu, foi ali que ele teve uma espécie de EQM, experiência quase morte, onde ele sai, né, do seu corpo. Ele vê as revelações de Jesus provando que Jesus realmente tem ele como amigo e não como servo, e não como escravo. E ali é ali que João vai ver a administração dos anjos. Em Apocalipse, na Bíblia, está assim. Em toda a parte toda a parte das revelações apocalípticas, os anjos ele se faz presente, entendeu? Na administração. Muito por conta, como eu falei a você, que Deus ele se faz dos anjos, porque os anjos são ministros. Todo presidente em qualquer país ele tem seus ministros. Ministro da Economia, ministro da Fazenda, ministro da Educação, ministro dos Esportes,
É tanto ministério de ministro que é uma forma de auxiliar aí, né, o presidente. E Deus, como supremo presidente, soberano presidente, os anjos são seus ministros, né? E aí você vai ver os anjos com as 7 taças, né? Com as 7 trombetas. Os anjos, ele fazendo coisas incríveis no mundo espiritual, tá entendendo? E João viu isso. Então, esses seres, como eu falei a você também, eles não são feitos aí de nada físico como o átomo. O átomo, na verdade, eles são constituídos de duas cargas. A carga positiva, que são os prótons, e as cargas negativas, que são os elétrons. Estão entendendo? Os nêutrons não têm carga nenhuma. E o que é que acontece? São esses blocos construtores chamados de átomo que constrói tudo que existe aqui no universo. Como eu falei a você, Karl Marx, ele disse o seguinte, que o universo é matéria em movimento. Ele realmente falou muito bem, tá entendendo? Só que, assim, os anjos, eles não são feitos de átomo. Eles são feitos de algo que transcende o mundo atômico. Tanto é que nada físico o atinge. Eles podem passar por uma parede com toda a facilidade do mundo. Eles podem ver coisas, eles podem ver nós internamente, externamente, ver nossos órgãos, fígado, pâncreas, eles podem ver tudo, eles podem dar zoom, podem ver aí o nosso cérebro, ele pode observar que o que pode estar nascendo em algum ser humano como alguma espécie de doença. Então os anjos vê tudo. Agora, ele só executa aquilo que Deus manda. Tá entendendo? Então, são esses seres maravilhosos, né, chamados de anjos, que eles são ministros, tá entendendo? Que eles são, assim, auxiliadores de Deus. A Bíblia também chama eles de espírito, né? Mas também chama eles de labareda de fogo. Tá tudo em Hebreus. Tem 2 versículos, versículo 7 e o versículo 14. Tô me baseando nesses 2 versículos. Então preste bem atenção. Labareda de fogo, por quê? Como eu falei a você, os seres humanos eles se fazem da ciência para fazer um estrago muito grande contra a humanidade. Um anjo só não, um anjo só matou 185 mil assírios. Um anjo só matou 185 mil assírios. Você vê que é de uma rapidez estupenda, de uma velocidade incrível, entendeu? Que supera a velocidade supersônica, porque o que nós temos também usado pela tecnologia a nível humano chama-se de velocidade supersônica, que são aqueles mísseis balísticos intercontinentais que foram testados agora com sucesso pela China de Xi Jinping e pela Rússia aí de Vladimir Putin, deixando os Estados Unidos para trás e até de boca aberta. E o Pentágono, né? O Pentágono norte-americano já está preocupado. A Casa Branca já está assim, preocupado, muito por conta de que seus adversários já usam essa tecnologia aí, essa equação avançada. Então, a velocidade do som, ela é a segunda maior velocidade que existe. E os seres humanos já conseguiram alcançar ela através desses mísseis balísticos. E a velocidade da luz, né? Por exemplo, o planeta Terra está 150 milhões de quilômetros do Sol, né? E o que é que acontece? Acontece que para a luz viajar, né, de lá do Sol até aqui na Terra, leva 8 minutos. Os anjos, eles fazem isso de forma natural, irmão. Tá entendendo? Eles conseguem se teleportar, se telecomunicar, sabe? Eles são de uma velocidade estupenda porque ele não é feito por nada físico. Ou seja, eles não se prendem e nem se deixam se prender por nada físico. Tá entendendo? Então são seres incríveis. E foi Paulo que deu a hierarquia dos anjos. Tá entendendo? E tem uns anjos aí chamados de domínios,
tem trono, potestade, principado, tal, tal. Mas é esses anjos chamados domínio que eles são incríveis. Eles que utilizam o campo da coincidência, né? Da Jesuicidência. Então, eles fazem isso. Eles conseguem encaixar as peças. E mesmo você com toda a consciência do mundo, um anjo ele pode muito bem fazer você errar. Porque lá em Jó está escrito, dele é o que erra e o que faz errar. Então o anjo ele pode muito bem fazer você, mesmo um cientista, qualquer ser humano comum, até uma topada que você leve, né, você calculou tudo bem, você, pô, por que eu tomo essa topada? Um jogador que perde um pênalti, que perde um gol, né, na cara do gol, muito por conta de que esses domínios eles estão aí espalhados por todo o globo terra. Então, na sua consciência você calcula tudo certo, mas infelizmente dá errado. Quem nunca viu assim, você leu o letreiro do ônibus, né? E você tinha convicção que era esse ônibus que você ia pegar. E você pega e quando você vai ver, que você vai perguntar ao cobrador de ônibus, ou então ao motorista, ele falou, não, esse não é esse ônibus. Mas você leu, tal, isso aí chama-se domínios. Os domínios, eles fazem isso. Eles fazem você errar e também ele faz você acertar. Mas a Bíblia diz bem assim que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tá entendendo? E se você estiver nesse campo aí do mundo espiritual, as mesmas coisas ruins, lá na frente vai contribuir para que você realmente seja beneficiado. Foi o caso também de José, né? Aquele mal todo na vida de José ali tinha um objetivo. E foi esse objetivo que levou José a ser o segundo homem mais importante do Egito. Eu lendo um livro aqui dos judeus, né, de um judeu, ele falou para a gente dar graças a Deus por tudo, porque o fim sempre é maravilhoso. A Bíblia diz bem assim, ó, que Deus, ele conta o fim desde o começo. Ele sabe o fim que tem de dar a nós, né? Ele sabe o fim que tem que dar a nós. E o fim sempre é de paz, de glória e de honra. Tá entendendo? Você vê que o fim que Deus deu a José foi um fim de paz. Tá entendendo? Esse fim que ele quer dar a gente. Tá entendendo? A Bíblia diz que o melhor é o fim das coisas do que o princípio. No princípio você não entende nada. Quando você é um bebê, uma criança, você está ali no mundo, você não entende nada. Mas com o passar do tempo você vai enxergando, você vai entendendo as coisas. A mesma coisa é a gente. O que Deus faz agora, conforme Jesus falou, você não vai entender nada, você só vai entender mais tarde. Foi assim com todos os homens de Deus que passaram situações difíceis, como Davi. Davi estava sendo perseguido por Saul de forma desumana, mas lá na frente, diga-se de passagem, que de o próprio filho de Saul, né, profetizou e o próprio Saul profetizou, ambos profetizaram. E o testemunho de Deus é verdadeiro, que Davi ia ser rei. Mas naquele exato momento ali, Davi estava confuso. E ele estava tão confuso, irmão, que chegou um momento que Davi, que um dia tinha dado a vitória a Israel, ele foi para o campo, né, dos inimigos, serviu aos inimigos. Você vê a tamanha investida de Saul na vida aí de Davi, colocando Davi no campo dos inimigos, a favor dos inimigos e para lutar agora contra o próprio povo de Israel, que um dia ele tinha derrotado o gigante, né? Golias. Imagine você agora virar e servir ao inimigo. Davi estava em uma perseguição tão exacerbada, tão intensa, que ele foi parar no meio dos do povo inimigo, tá entendendo? E foi nessa ocasião aí que mais tarde o rei perguntou nesse aí Davi e tal. Ele aí se fingiu, começou a se babar e saiu do meio daquele povo. Que Deus não queria ele ali. Mas você vê que, o que é que a perseguição faz?
Muitas vezes a perseguição coloca você em, um, em uma situação em que você não tem alternativa, você vai tentando se defender de qualquer forma e também se defender de qualquer maneira, a ponto até se aliar a inimigos que você nunca mais se imaginou se aliar, tá entendendo? Aí o que é que acontece? Mais tarde Davi se tornou rei, mas naquele exato momento ali estava tudo, mas tudo muito confuso aí para Davi. Davi não estava entendendo absolutamente nada, as coisas estavam confusas, mas Davi conseguiu se tornar rei muito por conta da, da promessa de Deus que ele já tinha chamado ele lá atrás ainda, quando ele era cuidador de ovelha. Tá entendendo? Deus diz, eu te tirei da malha. Ou seja, tanto Davi quanto esse José, eles não tinham noção, ideia da onde Jesus, da onde Deus queria colocar ele. Pode ser assim também com você. Muitas vezes vocês estão passando um problema que você não está entendendo nada, está todo meio que emaranhado, meio bagunçado, mas Jesus vai arrumando aí essa bagunça, tá entendendo? Assentando a poeira, porque está escrito, né, na Bíblia, que Deus é aquele que ele com perfeição ele vai desenrolando, entendeu? Ele vai, ele vai organizando as coisas. O salmista falou isso. E é aí que Deus ele vai colocando tudo no seu devido lugar. E lá na frente você vai ver que valeu a pena. E os anjos, eles são esses seres aí incríveis, entendeu? E ele vai nos auxiliando em tudo, nos dando livramento, entendeu? Nos dando vitória, nos dando conquista. Muito por conta do seu poderio, né? De saber aí e ter ciência das coisas físicas. Que Deus continue te abençoando.